Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O arrependimento do rei Manassés. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos explorar uma história de profunda escuridão e, surpreendentemente, de luz. É a narrativa de um rei que é considerado o pior e mais perverso que já governou Judá. Um homem que arrastou a nação para a idolatria e o terror. Mas é também a história que prova que não há pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Vamos descobrir os atos terríveis do rei Manassés, como o juízo de Deus o alcançou de forma brutal e como um ato de arrependimento sincero, na hora mais sombria, trouxe a restauração total. Esta história é o maior testemunho do poder do perdão de Deus. Introdução: o herói e o conflito. O rei Manassés assumiu o trono de Judá com apenas 12 anos de idade. Após a morte de seu pai, o piedoso rei Ezequias. O conflito nesta história não é contra um inimigo externo, mas contra o próprio coração do rei, que se voltou para o mal de maneira radical. Manassés reinou por 55 anos. E a Bíblia é clara ao dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todas as nações que Deus havia destruído diante de Israel. Seu primeiro ato foi desfazer toda a reforma religiosa que seu pai havia realizado. Ele reconstruiu os altares pagãos que Ezequias havia derrubado. Ele introduziu a adoração a Baal e a Azera, ídolos cananeus, e se curvou diante de toda a hoste do céu, astros. O pior de tudo, ele profanou o templo sagrado em Jerusalém, o único lugar onde Deus havia escolhido habitar. Ele colocou no templo imagens de ídolos abomináveis. Além disso, Manassés levou Judá à prática mais horrível do paganismo. Ele sacrificou seus próprios filhos no fogo, em oferenda ao deus Moloque. O encontro tenso, o juízo e a escuridão. A maldade de Manassés não se limitou à idolatria. Ele a combinou com a violência e a opressão. Ele praticou magia e adivinhação, consultou médiuns e fez o mal em grande escala, levando o povo a pecar mais do que as nações pagãs que os rodeavam. O rei Manassés encheu Jerusalém de sangue inocente de um extremo ao outro. A tradição judaica afirma que ele foi responsável pela morte de muitos profetas, incluindo o profeta Isaías. Deus advertiu Manassés e o povo por meio de seus profetas, mas eles se recusaram a ouvir. A paciência de Deus chegou ao limite. A sentença de juízo foi proclamada. Deus traria uma calamidade sobre Jerusalém e Judá, tamanha que quem o ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. O juízo veio de forma rápida e terrível, mas não para a nação ainda, e sim para o próprio rei. O Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra Judá. Esta potência mundial, conhecida por sua crueldade, invadiu a terra. Eles não o mataram, mas o humilharam e o trataram de forma brutal. Eles o prenderam com ganchos, como um animal. Eles o amarraram com 2 cadeias de bronze. Eles o levaram como prisioneiro, em uma longa e humilhante marcha, para a Babilônia, o centro do Império Assírio. O rei Manassés, o homem que se curvou a todos os deuses, estava agora preso e quebrado, em um cativeiro terrível. A idolatria o levou ao calabouço. A arrogância se transformou em humilhação profunda. Milagre. O clamor da cela, na escuridão da prisão em Babilônia, acorrentado e isolado. O terrível rei Manassés finalmente teve um momento de clareza. Ali, no fundo do poço, longe de seus ídolos e de sua glória, ele se lembrou do Deus de seus pais, o Deus que seu pai Ezequias havia adorado. A história registra o maior e mais inesperado milagre. Ele se humilhou profundamente perante o Deus de seus pais. Manassés, clamando na cela, no aperto da angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O homem que havia sacrificado seus filhos, que havia profanado o templo e derramado sangue inocente, estava clamando. Ele não tinha nada a oferecer, nenhuma obra boa para mostrar, apenas um coração esmagado. O Senhor, cujo nome é misericordioso e compassivo, longânimo
e grande em benignidade, e em verdade, ouviu a oração de Manassés. O pecado do rei era imenso, mas a graça de Deus era maior. Deus se deixou suplicar por ele e o trouxe de volta a Jerusalém, restaurando-o ao seu trono. Manassés voltou a reinar, não mais como um idólatra, mas como um homem transformado. O arrependimento de Manassés foi provado por suas obras. Ele removeu do templo os ídolos e as imagens pagãs. Ele derrubou todos os altares que havia construído. Ele restaurou o altar do Senhor e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Ele terminou seus 55 anos de reinado, não como o pior, mas como o rei que experimentou o perdão radical de Deus. A lição e aplicação. O poder do perdão. Pequenos heróis. A história de Manassés é o evangelho no Antigo Testamento. Ela nos ensina lições inestimáveis. Não há pecado imperdoável. Se o pior rei de Judá, o homem que sacrificou seus próprios filhos e derramou tanto sangue, pôde ser perdoado. Isso significa que qualquer pecado pode ser perdoado através do verdadeiro arrependimento. A extensão do nosso pecado nunca excede a profundidade da misericórdia de Deus. Não importa o que você tenha feito, o caminho de volta é a humilhação e o clamor a Deus. O arrependimento genuíno produz mudança. O arrependimento não é apenas um sentimento triste, é uma mudança de direção. Manassés não apenas orou, ele agiu. Ele demoliu seus antigos ídolos. O verdadeiro arrependimento exige que abandonemos nossos velhos hábitos e restauremos o lugar de Deus em nosso coração. A fidelidade de Deus na disciplina. O cativeiro de Manassés não foi um castigo final, mas uma disciplina redentora. Deus usou a dor e a humilhação, os ganchos e as cadeias, para forçá-lo a olhar para o céu. Às vezes, as cadeias da vida são a forma de Deus nos resgatar de nossa própria perversidade e nos levar ao arrependimento. Aplicações. Você pode ter cometido erros grandes ou ter um ídolo secreto que o afasta de Deus. Lembre-se de Manassés, caia de joelhos, humilhe-se, clame a Deus. O perdão está esperando por você e a restauração será total. Conclusão. Pequenos heróis. A lição final é que Deus não se importa com a extensão do seu currículo de pecados, mas com a sinceridade do seu clamor. Seu perdão é absoluto e poderoso. Você já entregou seu pecado, por maior que ele seja, ao Deus que perdoou Manassés? Se você gostou desta história de trevas e redenção, por favor, curta este vídeo para que esta mensagem de esperança chegue a mais corações. Compartilhe-o com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho e lembre-se, Deus perdoa o pior para restaurar o melhor. Oração. Senhor Deus, obrigado por esta história, que nos assegura que o teu amor é mais forte do que a nossa maldade. Perdoa-nos por todos os nossos pecados, por toda idolatria e por tudo o que entristece o teu espírito. Ajuda-nos a ter um arrependimento sincero de Manassés, que possamos nos humilhar, clamar a ti e agir para remover os ídolos de nossas vidas. Restaura-nos, ó Deus, e que o nosso testemunho seja um reflexo do teu imenso e inesgotável perdão. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o poder do perdão de Deus é total. Um grande abraço a todos e até a próxima, Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.